Durante o jogo aberto desta semana, um quadro especial deixou o estúdio em clima de risadas, espanto e muita curiosidade. Renata Fã decidiu relembrar alguns dos momentos mais inacreditáveis da história recente do futebol brasileiro, aqueles episódios que fizeram até os fãs mais apaixonados se perguntarem: isso realmente aconteceu? Com seu bom humor e aquele tom provocador que o público adora, Renata apresentou uma lista com 7 vezes que o futebol brasileiro simplesmente passou dos limites. E cada lembrança foi mais insana que a outra. Logo no começo do quadro, Renata fez questão de dizer: gente, o futebol é paixão, é emoção, mas às vezes, ele ultrapassa qualquer limite do bom senso. E assim começou o desfile dos momentos mais inacreditáveis do futebol nacional. O primeiro caso lembrado por Renata foi o clássico episódio da invasão de campo no Grenal de 2019, quando um torcedor completamente fora de controle invadiu o gramado só para tentar dar um chute em um jogador adversário, e acabou sendo imobilizado pelos seguranças em segundos. Renata comentou rindo, mas com uma pitada de crítica: é aquele tipo de situação que ninguém acredita vendo ao vivo. Futebol é emoção, mas isso é demais. O segundo momento foi um dos mais comentados da década: o apagão no Maracanã, durante uma semifinal de Copa do Brasil, quando as luzes simplesmente se apagaram no meio da partida. Renata contou que estava no estúdio acompanhando aquele jogo ao vivo e que, por alguns minutos, ninguém sabia o que estava acontecendo. Parecia final de filme de suspense, brincou ela. Só faltou o narrador gritar: acabou a energia, mas o coração do torcedor continua ligado. O terceiro episódio foi o famoso caso do goleiro que abandonou o jogo. Durante uma partida do Campeonato Paulista, o goleiro de um time do interior ficou irritado com a arbitragem e simplesmente deixou o campo. Renata não se conteve e caiu na risada ao relembrar. Ele tirou as luvas, foi andando devagarinho, e todo mundo achou que era brincadeira. Mas não, ele realmente saiu, e o time teve que improvisar um jogador de linha no gol. O quarto momento foi um clássico das bizarrices: o cachorro que invadiu o campo e interrompeu um jogo do Brasileirão. Renata brincou dizendo que o reforço de 4 patas parecia mais entrosado que muitos jogadores. O cachorro dominou o campo, driblou até o gandula e só saiu quando um zagueiro pegou ele no colo. Cena inesquecível. O quinto fato foi um dos mais inacreditáveis: o jogador que esqueceu o documento e não pôde jogar. Renata explicou que em um jogo importante de mata-mata, um dos principais atletas de um clube esqueceu o RG no hotel, e sem o documento, não pôde ser relacionado para a partida. Imagina a bronca do técnico. É o tipo de coisa que nem filme inventaria. E aconteceu aqui no futebol brasileiro, comentou rindo. O sexto episódio foi o famoso jogo com 10 expulsões. Renata relembrou um clássico regional onde a arbitragem perdeu o controle, os ânimos se exaltaram, e quase metade dos jogadores foi expulsa. Chegou um ponto em que ninguém mais entendia se era jogo de futebol ou briga de condomínio, disse ela entre risadas. Ela ainda completou: quando o juiz apitou o fim, quem sobrou em campo já estava exausto de discutir. E finalmente o sétimo e último momento foi o lendário jogo em que o goleiro fez gol contra de cabeça. Renata contou que esse lance é lembrado até hoje nas redes sociais como um dos momentos mais inacreditáveis da história recente. Ele tentou recuar a bola pro goleiro reserva que não existia. Foi um dos maiores gols contra da história, e o vídeo viralizou no mundo inteiro. Depois de relembrar esses 7 momentos absurdos, Renata respirou fundo e comentou: o futebol brasileiro é simplesmente único. É o país onde tudo pode acontecer, e normalmente acontece. Os comentaristas do jogo aberto caíram na gargalhada, lembrando de outros episódios parecidos. Mas Renata encerrou o quadro com uma mensagem que virou reflexão. Entre erros, exageros e surpresas, o que não dá para negar é que o futebol brasileiro é o mais imprevisível e emocionante do planeta. E é justamente por isso que a gente ama tanto. O público nas redes sociais adorou o momento. Os cortes do programa viralizaram rapidamente, com trechos de Renata reagindo aos vídeos e rindo das situações mais absurdas. Alguns internautas até criaram montagens com as expressões dela durante cada caso, e os comentários eram unânimes: ninguém reage como a Renata Fã. No fim das contas, o quadro foi um sucesso absoluto. Renata Fã mostrou mais uma vez seu carisma, senso de humor e amor pelo futebol, mesmo quando ele passa dos limites.